Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E esta é uma edição interessantíssima, especial, porque a Adnotari está para realizar um curso que é imperdível. Não, você precisa fazer esse curso. E eu trouxe simplesmente o Papa do Direito Registral Notarial, o grande Marcos Vinícius Kikunaga, para falar sobre ele. Tudo bem, meu amigo? Meu querido, começamos mal, né? O Papa. Cara, o Papa é foda, né? O Papa é pop. O Papa é pop. O Papa é pop. Tudo bem, querido? Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui na tua presença e na presença do Capobianco, que é um cara fantástico. Ah, gente bonita. É o cara, né? É o cara. Meu amigo. Eu acho que ele é o cara que comeu o cara. Vai ter um monte de pi esse episódio, né? Meu amigo, cara, você... eu acho que é um sentimento geral de todos que te conhecem, ou te amam ou te odeiam. Não é? É mais ou menos isso. É mais fácil odiar. É mais fácil, às vezes sim, às vezes não. Mas, e assim, é uma mistura de sentimentos, mas eu acho que é inegável, independente de quem concorde ou não com você, goste ou não de você, eu creio que é inegável o fato de reconhecer o teu conhecimento, a tua dedicação e os teus estudos. Então eu acho que isso é uma premissa que é anterior a qualquer tipo de análise subjetiva de quem é Marcos Vinícius Kikunaga. Ame ou deixe-o, né? Mas a questão é, você sabe, você fala com propriedade. Eu acho que isso reverbera muito, não apenas no fato de você ter sido o idealizador da Adnotari, mas na forma que você está agora fazendo doutorado, buscando sempre mais um aprofundamento. É isso mesmo, né, meu amigo? Na verdade, isso daí é culpa do meu pai. Porque ele falava o seguinte, e o Capobianco vai entender bem e você vai entender bem. Ele fala assim, filho, a gente é pobre, você só tem seu nome. Então isso na minha cabeça entrou de um jeito que eu internalizei que o meu futuro só dependia de mim. Entendeu? E só depois eu fui descobrir, né, fazendo esse estudo que hoje eu faço com mais frequência sobre esse pensamento filosófico do estoicismo, que o que acontece com você e o teu destino tá na tua mão. Né? Então são as escolhas. Você não controla o mundo exterior, mas você controla a forma com que você absorve tudo que lhe passa. Então, né? tudo que acontece, na minha vida eu sempre busquei excelência. Em tudo. Sabendo das minhas limitações. Mas eu sempre tentei fazer o melhor de mim naquele momento para aquela determinada coisa. E acho que esse empenho todo, você vai agregando. Vai somando. Sim. Além do teu pai, que é uma influência absurda, e você sempre fala dele, né? Em todos os episódios que nós tivemos já aqui, você sempre fala dele. Eu acho que é um ponto, pelo menos para mim, porque nós somos também quase contemporâneos de caserna. Sim. O Exército também trouxe esse valor agregado também, né? De buscar ser o melhor que você pode. O Exército trouxe para mim uma outra coisa. Eu fui muito preparado para o Exército, porque meu irmão fez CPUR em 95, um ano antes que você, e eu vivi com ele o CPUR. Então, quando eu entrei em 97 no CPUR, eu já sabia tudo o que ia acontecer. E eu quis me preparar. Pro bem ou pro mal, né? Pro bem ou pro mal, né? As coisas maus, a gente eu não estava preparado. Mas eu tinha na minha cabeça o propósito. Eu quero ser oficial temporário. Então eu me esforcei ao máximo para aproveitar todos os ensinamentos do CPUR e fazer o melhor de mim lá. E é evidente que quando você tinha a nota final, e você lembra disso, você tem a nota do curso, né? E uma nota final psicológica. E dentro da nota final psicológica, eu fiquei em 7º lugar. Então, na minha classificação geral, eu
eu fui lá pra frente. Não por conta das minhas notas do curso, porque eu fazia faculdade e o CPUR. Muitos amigos meus abandonaram a faculdade só para estudar pro CPUR. Eu fiz os dois. Então a minha nota minha nota pessoal, onde todos os alunos dão nota para todos os alunos, eu caí lá na frente. E por quê? Porque eu era solidário com todo mundo, eu queria ser amigo de todo mundo, e eu sabia que no exército eu descobri o valor da amizade. Porque você tem vários... Uma coisa é ser amigo, a outra coisa é você ser colega. Até porque... São coisas bem distintas. Sim, e até porque lá no Exército, claro que a gente não está em guerra, não temos chances de participar de guerras, tal, mas nós somos... A preparação é assim, você está dando a tua vida para o teu companheiro lá, a pessoa que está ao teu lado, né? Então, realmente há uma relação de confiança muito grande. E eu acho que assim, essa lealdade... Eu acho que a lealdade resume muito bem isso. Você trouxe para a tua vida e isso reverbera muito porque o teu conhecimento somado a essa lealdade faz com que realmente você seja um agregador de desenvolvimento de todos que estão à sua volta. Então, você é um catalisador, e assim, a gente tem inúmeros exemplos dentro da Adnotare de quem quer, e aí também, claro, depende da pessoa querer, se a pessoa que entra na Adnotare, por isso que eu falo, seja associada, seja associado. Você quer ter crescimento profissional, se você tem disposição para crescer, você quer, a Adnotare é um campo fértil para você poder otimizar todas as suas potencialidades. Por quê? Porque nós temos oportunidades. Né? Sim. Claro, quem tem interesse, quem se dedica, claro, não tem como não ter dedicação. Né? Claro, aprimoramento profissional, conhecimento, estudo, e a cobrança é alta. Né? Então eu acho que todos esses elementos, porque você coloca sempre dentro da Adnotare, a régua é muito alta para você ter discussões, para você entrar realmente em conversas de ponto desde do prisma principiológico, base legal e revertendo, né, a tua sustentação oral no STJ com relação ao julgado, que não foi o tema 1266, mas que está embasando o julgamento que ainda vai ser realizado, né, foi importantíssimo para defender a viabilidade da penhora do imóvel diante de uma execução condominial, mesmo que ele tenha uma alienação fiduciária. Então, assim, isso tudo vai reverberando e você cria realmente isso. Por isso que eu quis ressaltar esse ponto inicialmente, porque como a gente está diante dessa realização do curso, e o curso realmente ele vai trazer esses valores agregados também. Claro. A ideia do curso, na verdade, foi uma necessidade, né, que as pessoas pediram o curso, né? A ideia da imersão em direito registral é um curso que vai ter uma carga horária pequena, mas a intenção é realmente aprofundar o negócio, aprofundar o estudo. E como é que você aprofunda o estudo? Analisando o caso prático ali na hora. E analisar o caso prático na hora, as coisas se complicam. Entendeu? Porque você vai pegar um assento registral e você tem que extrair do assento registral, ali em pouco tempo, tudo o que você precisa saber sobre o imóvel, sobre os titulares. Para quê? Para tomar uma boa decisão. Esse imóvel é um imóvel que vai gerar bons negócios? É um imóvel que depende de regularização? É um imóvel que é possível financiar? É um imóvel que está apto a ser alienado em leilão? E aí, como é que faz? Então, assim, são coisas... É uma análise que eu quero fazer, prática, de interpretação dos assentos registrais. Esse é o primeiro ponto do curso, né? A primeira parte do curso. Pegar os assentos registrais, dentro de uma metodologia que eu criei, fazer essa sistematização das informações registrais. E eu acho que esse ponto inicial é muito importante porque aparenta-se uma facilidade muito grande de leitura da matrícula. Então, a princípio, você tem atos sequenciais, concatenados, alguns que têm alguma certa independência, obviamente, mas
o reconhecimento, a identificação inicial e a interpretação das consequências daquele assento registral, que é essa primeira parte da imersão, são imprescindíveis para qualquer área que você... a gente está falando de direito das famílias, direito das sucessões, a gente está falando... Claro, você usou o exemplo de fazer leilão, obviamente também para a interpretação da penhora. Você tem na interpretação de contratos imobiliários em geral. Quer dizer, você tem repercussões que vão muito além de uma simples leitura. Porque o que eu vejo na prática... como leiloeiro público que atuo, todos os dias eu analiso processos e identifico muitas vezes falhas ou realmente o desconhecimento é notório. E a falha de, ao requerer uma penhora, interpretar, por exemplo, uma indisponibilidade. Porque, porque tem aquele senso geral, ainda mais pela norma do CNJ, que fala assim, não, as indisponibilidades, as constrições caem quando o leilão é feito, tá, tudo bem, cai, mas isso não significa que elas não tenham repercussões para a realização da alienação, né? Então, falta realmente uma busca de todo profissional do direito, e não só necessariamente, porque aí entra corretores, também engenheiros que atuam no mercado imobiliário, para interpretar adequadamente os reflexos desses assentos registrais. Exato. Né? E aí que vem a necessidade. Por quê? Porque quando você não compreende o direito registral, você acaba interpretando de forma equivocada. E aí vem um grande problema. A sustentação oral que eu fiz no tribunal, que eu vou até dar o exemplo do causo notarial registral, um deles, é justamente sobre isso. Sobre uma interpretação totalmente equivocada que gerou um problema, assim, um problema absurdo. E aí vem a pergunta, o cliente fala assim, como é que a gente vai resolver isso? Eu falei assim, seria bom se o julgador entendesse do direito registral, mas ele não entende direito registral. Então, como as coisas vão acontecendo e ninguém vê, deixa passar, e até a gente você falar depois de 40 anos de uma nulidade, os caras falam assim... É complicado. Não, e até a gente estava conversando em alguma reunião da diretoria, se eu não me engano, eu tive direito registral na faculdade. Sim. Você provavelmente deve ter tido também, né? Não tive. Então, assim, ó... Aprendi na unha. Na unha. Eu tive, mas nunca foi muito comum nas grades curriculares de faculdade. E hoje, se a gente pegar as grades curriculares de cursos de graduação em Direito hoje, não tem chance, não tem nem cabimento de matérias que são tradicionais, né? Então, realmente, o profissional que atua na área do imobiliário precisa realmente não estudar na unha como você, mas se amparar de quem conhece para ter o atalho, né? Para ter o conhecimento efetivo. Porque, na verdade, o direito imobiliário ele é muito amplo, muito complexo. Só que ele tem um grande defeito que é a linguagem jurídica rasa. Então, muitas vezes, o profissional da área do direito imobiliário ele fala de um assunto de forma rasa. E ele já gera uma conclusão rasa. Esse é o problema. Então, eu estou participando aí vai ter um curso aí, que um professor lá no Instagram, vai ter um curso de imersão em direito imobiliário e tal. Um cara lá, aí eu falei, eu vou fazer, me inscrevi lá. Quero ver. Eu me inscrevi. Aí eu fui assistir lá umas coisas que o cara vai mandando, assim, muito chato, porque é notório que ele não quer que você faça nada de graça, quer que você compre os cursos dele lá, e aí eu fui assistir. O que é legítimo. Mas é muito chato, né, assim, um monte de pergunta, aí um monte de questionário, um monte de não sei o quê, tudo robô, sabe? Robô. Mas enfim, aí eu fui assistir lá uma prévia dele. Cara, que estelionato da porra, meu. O cara fala, não fala porra nenhuma. Ou seja, ele joga pro mundo dizendo o seguinte, olha,
você vai ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, a área imobiliária é isso, porque tem isso, tem aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei pensando assim, caralho, meu, esse cara é bom, esse cara é fodido. Porque eu tô há 20 anos nessa porra dessa área. E não tô. E eu não cheguei nesse Agora, você acha. Nesse ponto, meu amigo, olha só, vamos fazer um paralelo aqui importante. Nesse ponto, você acha que o marketing está superando o conhecimento? Ah, não tem dúvida. Porque as pessoas querem as coisas fáceis. E aí, nada é fácil. E aí eu entro com um outro ponto. Inteligência artificial. Eu tô consumindo muito podcast, né? Porque das viagens que eu faço de Atibaia para São Paulo, hoje, por exemplo, tá? E eu tava vendo hoje um episódio do Platitudes, que é do Leandro Carnal e da Gabriela Prioli. Não sei se você segue, vê e tal. E eles estavam falando sobre inteligência artificial. Uhum. E justamente o ponto não é o que a inteligência artificial te entrega. É o que você maneja não só no input do prompt, como também da interpretação que você faz. E se você não tem uma habilidade, um conhecimento que vai se somar com o que a IA vai te trazer, você vai ficar realmente numa situação de ter uma visão muito rasa, como muito você disse. E assim, pode ser que até para algumas coisas ou outras você consiga ter aplicabilidade. Sim. Porque não vamos tirar, não estou aqui demonizando a IA. Não, eu uso, você também deve usar, tem que usar. Mas a forma de uso tem que ter uma precedência de uma base para você poder ter. Então, o curso que você vai ministrar, ele vai ter esse viés e falar assim, olha, você precisa pensar por você mesmo, por você mesma, para depois você, então, ter o auxílio de IA, ter o auxílio de outras ferramentas que vão fazer com que você some. Claro. Né? É justamente essa avaliação, essa interpretação dos assentos registrais que serão importantes, de diferenciar a transcrição da inscrição da matrícula, das informações da matrícula. Você vai falar que a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel? Vou falar, lógico, porque todo mundo adora falar isso. Né? É lógico que eu vou falar. Né? Porque todo mundo fala, então eu tenho que falar. Falo assim, ó, já que você acredita que é a certidão de nascimento, toma cuidado. Porque esse nascimento, ele pode ter uma origem anterior. Então já... Quem são os pais? Quem são os pais? Aí você vai ter que ir pros avós. Aí, ou seja, você vai ver que, na verdade, essa certidão de nascimento aí... Vai criar uma árvore genealógica. É uma certidão bisneta, entendeu? Esse é o ponto. Bom, essa é a primeira parte do curso. A segunda parte do curso vai ser uma análise da advocacia registral no momento que você prenota o título até a hora que você sai com o título. Várias coisas que podem acontecer. Como você vai abordar o registrador, como você vai conversar com o registrador, como você vai impugnar a nota devolutiva. Isso é muito importante. E o direito registral é rápido, porque a qualificação é 20 dias úteis. A nota devolutiva vem em 10 dias úteis. Você tem mais 10 dias úteis para decidir se você vai impugnar seu estatuto ou você vai cumprir a nota de exigência. E aí o negócio é muito rápido. E você tocou num ponto interessante, porque é claro que, a princípio, o que o oficial registrador traz numa nota devolutiva deveria estar de acordo com a normatização, tal, e você fala, bom, tenho que cumprir, porque é o certo. Mas... Pressupõe-se que ele está cumprindo a lei. Eu estou no dever ser. Isso, né? Eu estou no dever ser. Mas o ser é diferente, né? Porque também há margens de interpretação que não necessariamente se coadunam com o que deve ser realmente efetivado, né? E esse posicionamento de o profissional que atua não seguir cegamente pelo dever ser, não, se ele trouxe essa devolutiva, eu tenho que cumprir, ponto e acabou. O questionamento é muito importante. E o questionar é refletir, e para você refletir, você tem que ter base. Lógico. Você tem que entender, mas espera aí, será que por um princípio registral eu não consigo criar uma interpretação que aí sim com outra norma... Vou dar um exemplo para você. Semana passada, eu acho, veio uma intimação de um processo de apuração de remanescente para mim, que já está rolando já há algum tempo. Já foi objeto de dúvida registral, já foi objeto de reclamação na corregedoria, do oficial, tal.
Aí veio a intimação. A intimação me deu 3 opções. Ou você faz isso, ou você faz aquilo, ou você faz aquilo. Bacana. Foi bacana. Prezado oficial. Muito boas suas sugestões, porém, a lei já superou isso aí. A lei agora, ela te manda dar um passo a mais. Então eu requeiro que você dê um passo a mais. E aí vem a pergunta. Poxa, mas o oficial deveria cumprir a lei. E eu deixo claro. Em que pese, né, não desconhecendo o dever de cumprimento da legalidade, advirto que o desconhecimento, que o descumprimento da lei gera infração disciplinar. Então, assim, eu sei que você quer cumprir a lei. Só que agora você já não está mais na lei, você já está no abuso de direito. E aí, Kikonaga, deixa eu te falar. Que é uma pergunta que eu quero fazer no Papo Acadêmico para o Capobianco. Caberia reflexos criminais desse tipo de coisa na esfera criminal, de um abuso de direito, de um constrangimento legal, de um excesso de exação e assim por diante? Dizer, você já quer dar voz de prisão pro cara na hora. Mais ou menos. Né? Mas você sabia que, Kikonaga, esse eu acho que é um dos seus posicionamentos que talvez gera maior impacto. Impacto que eu digo assim, as pessoas pensam, falam, mas espera aí, eu posso agir assim em face do registrador? Eu posso contestá-lo? Não tem esse melindre? Lógico que tem. Lógico que tem. Lógico que tem muita gente já de escritório grande. Se eu for assim, ele não vai fazer depois o não sei o quê. Muita gente tal, vai ter fala, uma eu vou estar na lista negra do cartório lá. É isso que todo mundo fala. Essa é a justificativa de todo mundo. Essa é a justificativa para você permitir que a pessoa pise na tua cabeça. Aí vem a pergunta, é o exercício do poder. Então assim, o poder do Estado contra o poder do particular. Essa é a conversa. Qual é o limite do poder do Estado? E é por isso que a advocacia registral, extrajudicial, notarial, ela se tornou importante. E você vê que interessante. No contencioso, é muito natural a insurgência em face de decisões que contrariam interesses dos clientes. Então, uma decisão interlocutória, agravo de instrumento. Uma sentença, apelação. O acórdão, vamos por especial, no extraordinário e tal. Quer dizer, há uma naturalidade pelo sistema. Pelo sistema. Quando se vai para o extrajudicial, parece que não tem essa insurgência ou essa busca. E a lei dá todo o caminho para isso. Sim. Né? Suscitação de dúvida, recurso, isso, aquilo. Mas só que parece... Cara, eu nunca gosto de alegar que é só desconhecimento, porque a advogada não pode ter desconhecimento. Então, só que a matéria registral... Mas para quem atua, aí que tá. Olha só, desde que eu entrei na Adnotare, eu confesso a você que o meu conhecimento sobre o registral, sobre o extrajudicial, notoriamente sobre o registral, amplificou absurdamente. Mas vou te falar um negócio, uma coisa importante. Eu vou publicar um artigo agora numa obra coletiva do professor Renan Tamay, vai vir pela RT, e foi interessante porque essa discussão a gente teve no doutorado. E aí ele fez um convite para todo mundo, quem tivesse interesse em participar, né? E a gente conversou, falou assim, não, realmente, esse é um tema muito importante para discutir. Tanto que eu fiquei com 10 na matéria dele. Por quê? Porque dentro das discussões, eu afirmei ao professor Renan, o direito à notária registral, ele tem que ser visto como direito adjetivo. Na via judicial, o advogado, ele aprendeu que o caminho é esse. O caminho é a insurgência, o caminho é o recurso. Então, assim, por mais que o julgador esteja extremamente correto naquele julgamento, naquele fundamento da decisão, o cara vai se insurgir. De forma protelatória ou não, ele vai se insurgir. Na via registral, como? Já começa a pergunta. Já há um desconhecimento das regras e princípios da área extrajudicial. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto,
pressupõe-se que o oficial delegatário ou o notário, ele é um exímio conhecedor da lei. Então, do mesmo modo que eu vou materializar o direito na via processual, eu vou buscar a suposta justiça. Então, lá eu vou conseguir mitigar a lei, eu vou conseguir mitigar a aplicação de um princípio e tal. Na esfera registral, me parece que o público jurídico, ele entende que tudo é muito amarrado, tudo é muito quadradinho. É mais objetivo. É mais objetivo. Então, assim, se não tiver exatamente como a lei fala, de forma gramatical, não vai passar. Então, assim, isso é o que me parece. Entendeu? Então, gera, evidente, um certo receio do advogado, porque no extrajudicial a discussão é imediata. No judicial, você não está falando com o juiz, você vai eventualmente fazer uma citação oral, despachar os memoriais e tal. O tempo que isso leva. O tempo é diferente. Não, e até, você comentou uma coisa muito importante, porque você tem entre a nota devolutiva e a viabilidade é curtíssimo. Curto. O prazo recursal, ainda você fala assim, quer saber, eu vou embargar de declaração. Sim, aqui, porque aí o meu prazo recursal da apelação ou do agravo do instrumento já está um pouco mais ampliado, tudo dá para eu pensar com tranquilidade. Exato. Bem isso, né? E no extrajudicial, não. No extrajudicial, você está diante de uma pessoa que ela já tem na cabeça dela o caminho a seguir, o ato a ser praticado. E quando você vai discutir... Já está roteirizado. Já está no roteiro. Então, quando você vai discutir com um tabelião ou vai discutir com um registrador, se você não tiver argumento sólido, não vai rolar. Entendeu? Sim. Esse é o problema. Falando nisso, estamos com tecnologia diferente. Fala aí. O Capobianco, meu estúdio de Capobianco. Capobianco é o cara. É o cara. Né? Mas é o cara que... É o cara que é cara, né? É o cara do cara. É o cara do cara. E olha só, a gente tá com tecnologia aqui, e eu fiz questão até de trazer essa tecnologia aqui, porque você precisa fazer esse curso. Esse curso vai ser agora dia 25 de julho. Isso. É um sábado. Mas sábado. Sábado porque é para você ficar sussa, tranquilo, não vai ter prazo, não tem contagem de prazo, fica tranquilo, você não vai ter que fazer protocolo no ESAG, no EPROC, no PJE, Esquece, porque você vai estar lá tranquilo, num ambiente bacana, né? A sala lá é bacana, né? A estrutura do lugar é bacana. E olha só, eu quero trazer detalhes aqui, ó. Vou clicar aqui é um curso presencial de imersão na advocacia registral. Isso. Né? É presencial em São Paulo. É lá na região da Paulista, né? O que a gente sempre faz. Alameda Santos, pertinho do metrô. Tem estacionamento do prédio do lado. Quer dizer, não tem desculpa para você não ir. Então, quanto a isso, não tem. E aqui tem, destaques do curso, o que vai ser desenvolvido? Capacidade de analisar os assentos registrais e identificar vícios na matrícula. Pensa que você tem mais de 60%. Veja, não é só matrícula, é matrícula, transcrição e inscrição. Sim, que a gente resumiu, né? É o ato registrário que está lá. Exato. Né? Quando você pensa que mais de 60%, isso, claro, tem variável, tem gente que fala que é mais de 70%, mais de 80%, mais de 50%, imóveis com irregularidades. Isso vai reverberar em tudo que você faz. Tudo. Então é importante você identificar o que deveria ser, o que está e como corrigir, porque isso daí é serviço. Sim. Isso é dinheiro. Porque no final das contas a gente está objetivando o quê? Né? Não vamos ser hipócritas. O objetivo é ganhar dinheiro. É profissional. Né? Diferença entre os sistemas registrais centralizados e descentralizados. Dicas práticas. O Kikunaga é muito prático. É muito prático, porque assim, de uma laranja ele faz uma limonada. Com gosto de tamarindo. Né? Porque realmente na prática a teoria é outra. Porque é o seguinte, quando a gente se propõe a instruir alguém, a ensinar alguém alguma coisa, eu particularmente eu não consigo falar de um assunto que eu nunca fiz, entendeu?
Isso é importante. Então, assim, eu tento sempre experimentar as coisas pra ver, como é que foi aquilo lá. Pra saber se as coisas vão dar certo ou não. Porque eu comecei a dar aula assim. Eu me preparava pra fazer escritura, estudava, aí eu ia fazer. Aí eu falava, é isso. Aí a pessoa me perguntava. Aí a gente vai aprendendo. Quando eu fui dar minha primeira aula, o que eu percebi? Eu percebi que as pessoas não sabiam os porquês. Por que você faz assim? Por que você coloca tal informação? Por que você coloca tal documento? Vou dar um exemplo pra você. Ontem, o meu primo me ligou e falou assim, primo, tô com um problemaço. Uma escritura foi feita baseada numa procuração, só que a pessoa já estava mal da cabeça. Então, teoricamente, ela não poderia outorgar uma procuração. Mas estava interditada já? Ou... Já tinha laudo. Já tinha laudo. Mas o processo de interdição já estava correndo. Tá. Quer dizer, então já havia uma dúvida substancial. Não, o laudo confirmou. Não, essa pessoa tá ruim. Maravilha. Fizeram a procuração, arrogo, meteu o dedo pro corretor e as duas testemunhas, corretores. Venderam os imóveis. Não é só o imóvel, venderam os imóveis. Entendeu ou não? Aí vem a pergunta. Eu falei assim, olha, você tem um problemaço. Por quê? Porque o documento público, ele gera uma presunção de autenticidade. Presunção relativa. Então, é uma presunção relativa. Mas com uma força, uma carga de força gigantesca. Quando o cara junta no processo, o que o juiz vai falar? Não. A fé pública, acabou. Então você tem que atacar a fé pública. Como é que você ataca a fé pública? E aí eu falei assim, me manda o documento para verificar se a procuração ela cumpre os requisitos do 661 parágrafo primeiro e se a procuração cumpre lá os requisitos da atividade notarial. Cara, batata. Quando eu peguei a procuração, falei, puta que pariu. Você tem uma hipótese de nulidade. E por quê? Porque você tem lá uma situação que o artigo 215, parágrafo 1º, inciso 2, ele exige que nos atos notariais, o tabelião reconheça dois elementos, a identidade e a capacidade. E na procuração tá lá, reconheça a identidade e não fala da capacidade. Porque... Ué, você não reconheceu a capacidade do cara? Então, mas e olha só. Ó, que doideira. Mas sabe, será que não foi uma saída estratégica para fins de, responsabilidade? Não sei. Minuta. Mas olha só, mas e sabe o que eu acho que é interessante também, agregando valor, e por isso que você falou uma coisa muito importante. Você não ensina aquilo que você não sabe fazer, ou que você já tenha tido de experiência. E você nunca foi só um advogado, porque você trabalhou também do outro lado do balcão. E eu acho que essa questão também traz um valor enorme. Eu vou te falar, 10 anos de atividade notarial, nenhum dia foi igual ao outro. Os caras falam assim, de emoções. Os caras falam assim, no domingo, amanhã é segunda. Eu falo assim, eu não vejo a hora de ser segunda. Tanto que, o Capo Bianco, todo dia eu ia de terno, né? Aí o pessoal fala assim, você é chato pra caralho, sexta-feira é dia de... Casual day. Casual day. Aí os caras iam de camiseta de surf, eu ia de paletó todo dia, né? Aí eu falo assim, querido, é o seguinte, pra mim todo dia é segunda. Os caras, você é chato, vai tomar merda. Pronto. Prometeu. Pra mim todo dia é segunda, porque pra mim o meu prazer é estar aqui no cartório. É trabalhar com isso. Então assim, eu tenho uma verdadeira paixão por isso. Por isso que quando eu fui pra advocacia, e quem me orientou aí pra advocacia foi o próprio tabelião. Ele falou, cara, você não combina com aqui, com esse espaço. Aqui é aquele negócio que você falou, aqui é quadrado. Aqui é um quadrado. Combina assim, você tava fazendo ele perder dinheiro, é isso? Tava, porque eu tava produzindo cada vez menos. A minha produção de escritura tava assim... Porque eu me tornei uma pessoa tão criteriosa pros atos que eu acabei, realmente derrubando. Eu negava muito escritura. Pô, mas é preposto, você ganha por comissão. Sim, cara, mas meu pai me ensinou, eu só tenho meu nome. Por isso que hoje é a mesma história. Então assim, eu não tenho muitos clientes. Mas os meus clientes são pessoas realmente... pessoas que confiam muito em mim. E eu tento dar a contrapartida estudando cada vez mais. Maravilha. E falando um pouco mais do curso, o valor agregado que isso dá é gigantesco. É gigantesco. E olha só,
quando a gente fala em precificação de curso, a gente sempre discute Sim. isso na academia, né, na diretoria, Sim. tudo tal. O valor agregado é um componente que eu acho que é o principal. O que você tem de valor para quem vai fazer o curso? O que ele pode, desse curso, o que ele pode ter de benefícios? Quanto menos pessoa for, melhor. Porque... Essa é a ideia. Quanto menos gente estiver lá... Falando nisso, já vai ser melhor. estamos com turma fechada, Já né? estamos com a turma fechada. E assim, se você... Tem um limite. Tem um limite. Mas já estamos com a turma fechada. Assim, tem um limite mínimo e um limite máximo. Exato. E assim, a gente nem quer que atinja o limite máximo. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque quanto mais prime... Lógico, né? é exatamente essa a ideia. Privacy, né? Exato. A ideia é isso, porque o Kikunaga, ele tem dessas, né? De pegar na mão mesmo e falar assim, aqui! Do teu jeito peculiar de ser. E assim, a absorção, o aproveitamento é muito maior. É muito diferente. Pô, você faz mentoria, eu faço mentoria, é completamente diferente uma mentoria individual, de uma mentoria coletiva, de um curso, tal. Sim. E aqui você tem, é uma pegada de oficina, é uma pegada de mentoria, é uma mescla. E assim, o valor que está agregado a isso é indissociável. E mais, quem é associado está com um valor assim de participação que, cara, daria pra contestar isso daí e falar, não tem que ter desconto não, cara, não tem que ter desconto. Mas, pensa o seguinte, você pode se tornar associado da Adnotare, anuidade, já entrando na Adnotare com desconto de R$429 para fazer esse curso. Não, o desconto é de 770. Valor, olha eu confundindo aqui, o desconto é de R$770. Caraca, desconto de R$770. Sabe quanto que é a anuidade? Vamos falar quanto que é a anuidade aqui, porque é importante. O curso vai sair, os benefícios da Adnotare, vamos tornar um associado aqui. Bem-vindo à comunidade aqui, vamos tornar um associado. Olha só, descontos exclusivos, prática jurídica na mão, conteúdo, os núcleos que estão sendo evidenciados, né? Tem núcleo de tributário, com reforma tributária sendo estudada, núcleo de leilões e tal. Anuidade é R$860. Peraí, R$860, um desconto de 770, você vai pagar num curso, só num curso, porque esse é um dos cursos que a gente tem, né? Você já vai ter aí uma anuidade de R$90, cara. É barato, né? Não, mensalidade é R$79,90. Se você faz anuidade e faz o curso, você vai ter R$90 de anuidade. É barato, né? Sei lá, vamos rever, cara? Vamos rever? Achei que aumentar. É a minha opinião, mas tudo bem. Né? Mas a ideia do curso é justamente essa. Assim, como é um curso que vai ser um curso de imersão tem que ser imersão. Imersão, você tem que pegar o negócio na mão e sentir a dificuldade na hora. E sabe o que é legal, cara? O nosso perfil... Claro que, assim, a Adnotare precisa de dinheiro para se manter, para fazer todas as coisas, tudo tal, porque a gente vive num mundo... E a Adnotare é uma associação sem fins lucrativos, uma academia de direito, e a gente preza pelo conteúdo. Claro. O dinheiro que... a gente não tá preocupado. Tendo o mínimo pra gente se manter e crescer, a gente quer conteúdo. E é justamente essa é a nossa proposta, né? Exato. Então, eu tava falando com um oficial de registro essa semana, e aí ele falou assim pra mim, ele falou, você vai ter teu curso, né? Eu falei, vai ter o curso lá. Eu falei assim, e eu sugiro que você matricule alguns dos seus inscreventes. Pelo menos um. Pra quê? Para que você tenha o choque de realidade. Pra, ao final do curso, ele concordar do que foi dito ou discordar do que foi dito. E tudo bem. E tá tudo certo. Com fundamento. O importante seria muito interessante ter uma pessoa de registro dentro do curso, justamente para validar e discutir ou rever posição. Aí ele falou assim, cara, eu acho que eu vou lá. Ótimo. Eu falei, eu acho melhor você mandar teu escrevente. Porque o teu escrevente sabe mais que você. Aí ele falou, é verdade. É lógico, porque o cara tá na parte administrativa do cartório, então assim, ele gerencia. É evidente que o cara é um cara supra-sumo, né?
foi um cara assim, um cara fantástico, super inteligente, mas o escrevente que faz a qualificação diária, ele tem as suas dificuldades. Então faz dele uma pessoa mais competente para identificar o equívoco na hora da interpretação, entendeu? E esse eu acho que é um ponto importante, dos oficiais de registro entenderem que a sua mão de obra, ela precisa participar desses cursos também. E eu lembro claramente, quando a gente fez um curso de alienação fiduciária, um oficial de registro mandou toda a equipe de qualificação no curso. Foi muito engraçado, acho que eram 7 pessoas, 7 escreventes que foram lá, era um curso de alienação fiduciária. Ao final do curso, a equipe chegou para mim e falou assim, olha, tudo que fazemos no cartório está errado, vamos ter que rever. A pergunta é, o que você faz no cartório, você validou baseado na lei? Ou você baseou validado numa interpretação superficial do que a lei quer dizer? E esse é o ponto. É a diferença que faz toda a diferença. É o porra. Entendeu? Então, assim, pra mim foi eu fiquei muito feliz com isso. Né? Com esse feedback dessa equipe. E esse reconhecimento, né? Porque porque assim, tem gente que tem opinião e não muda nem com um argumento. Porque assim, tem gente que tem uma opinião e não tem fundamento para manter. Sim, sim. Porque assim, até tem coisas no direito, e isso você também com certeza, que eu gostaria de ser convencido que eu estou errado ou que a interpretação de outro é melhor que a minha. Mas eu não consigo, às vezes, chegar a interpretações dessa. Dou o exemplo sempre clássico da aquisição originária e derivada para arrematação, né? Sim. Porque eu quero me convencer que é originária, mas eu não consigo me convencer que é originária, né? Mas isso é importante. E o curso, ele faz pensar. É por isso faz que o pensar, curso e assim, não é um curso teórico. Não é um curso teórico, e assim, é um curso que faz pensar que você vai usar esse raciocínio para ganhar dinheiro. A minha pretensão é começar o curso já fazendo análise integral dos assentos registrais, baseado na metodologia que eu criei. Ótimo. E você que é associado, já tem, coloquei grandão, olha que bonito, coloquei grandão na tela. Cara, isso não é feitiçaria, é tecnologia, né? Você vai usar, se você já é associado, você já vai usar o cupom registral 770, R$770 de desconto. O curso vai sair para associado 429 mil. Se você não é associado, tem um botãozinho aqui. Você vai clicar nesse botãozinho e vai fazer a sua associação. A associação, a anuidade, você pode fazer mensal, pode fazer anual. A mensal sai mais cara, obviamente, mas se você fizer, tô aqui indo pra, põe na tela, vamos em imagens aqui. Se você fizer mensal, é R$ 79,90. Mas se você faz a anual, R$ 860, e aí com isso, a tua anuidade vai sair R$ 90. Só isso. E ainda você vai ter um curso que vai agregar um valor incrível para sua advocacia. Então não tem desculpa nenhuma. Não, R$ 71,90. Não, R$ 79,90 é o mensal. A mensal é R$ 71,90 seria o anual. O equivalente dividido por 12. De 8 por 8 E isso é porque assim, a opção do mensal, ela acaba tendo um custo um pouco maior, mas o anual, vale muito a pena, ainda mais com R$ 770 de desconto nesse curso. Então, não há como você deixar de garantir a sua vaga. Então, entra em www.adnotare.org.br e faça já a sua associação e já aproveite e já faz a matrícula para esse curso. As vagas são... a turma já está fechada, nós não queremos mais ninguém. Já tá bom, né? A quantidade já... Eu vou fazer. Eu vou estar lá dia 25. Eu já garanti a minha. Vou ficar feliz com a tua presença lá. Cara, e assim, você sabe que eu vou questionar, primeiro que eu vou aprender muito. Cara, eu vou aprender muito porque, sabe, eu acho que a gente precisa aprender todo dia, cara. Todo dia eu aprendo. E isso me faz buscar ser a melhor pessoa que eu possa ser em todas as áreas, dentro do direito, mais ainda. Então, eu quero aprender muito e quero também agregar valor para todos que estiverem lá. E eu sei que você, talvez você perdeu... Será que você já perdeu a vaga?
Opa. Ó, então faz a tua inscrição, o valor é incrível, já se é associado, já usa o cupom. Se não é associado, já faz a associação e já imediatamente já faz a sua matrícula para esse curso. importante, Jorge. Diga. O curso vai ter 3 partes. Essa é a primeira parte que a gente falou. A segunda parte, que é uma análise do processo de registro, que vai, inclusive, eu vou justificar os porquês que é cabível um mandado de segurança contra o oficial de registro, que todo mundo fala que não pode, mas eu vou mostrar por que pode. E já teve a Dinocast que você explicou esse caso aqui. Então, assista os outros episódios. E aí, depois a terceira parte, na verdade, a gente vai pegar realmente um caso concreto para fazer uma análise do caso concreto. Então, assim, vai ser... Por isso o curso vai ser um curso de curta duração, mas assim, a gente já vai começar o primeiro minuto já a mil. E vai ser das 8h30 da manhã ao 12h30. Sim. Vai ter aquele esquema, você nem vai sair da aula, porque vai ter café lá. Vai ter coffee. Vai ter um coffee dentro da sala. Eu sugiro que a pessoa vai ter um coffee. Vai ter um coffee simples, tal, não vai ser nada assim, muito elaborado. Mas assim, você não vai precisar sair da sala. Mas eu sugiro que você leve uma fralda geriátrica, no mínimo as 2. Não, antes de entrar na aula tem que ir no banheiro. Vai no banheiro, coloca uma fraldinha geriátrica, sem problema nenhum. Vai ter pouca gente lá, então assim, não vai passar vergonha. E já leva uma lancheira, se for o caso. Entendeu? Não vai ter comadre distribuída. Não vai ter. Não. Mas essa história é importante. É importante. Porque se a pessoa sair, ela perder a atenção pra olhar o celular, querido, se ferrou. Entendeu? Porque eu quero realmente... E é bom levar o computador também. Por quê? Porque eu tô fazendo uma apostila, e essa apostila eu vou dar em Word, e a gente pode ir mexendo, conforme a gente vai apresentando, a gente vai mexendo na ficha que eu fiz de metodologia de análise de assento registral. Meu, é imperdível. Por isso que eu já garanti minha vaga, garanta a sua também, faça. E ó, meu amigo, até eu achei que a gente ia falar menos. É impossível, né? É impossível, cara, não dá. Cara, é impossível. Mas ó, a gente vai gravar um outro episódio daqui a pouquinho. O Grego fala pra caralho. Eu, né? Mas ó, meu amigo, estamos chegando ao final aqui desse episódio. E eu quero te fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer aquela pergunta porque você já respondeu, né, Capobranco? Ele já respondeu, né? Eu vou tentar ser aqui inovador. É a primeira vez que eu vou fazer essa pergunta aqui. Ó, você é uma pessoa incrível, humana, leal, dedicada. Claro, tem defeitos? Claro que tem. Claro, todo mundo tem qualidades e defeitos. Do ponto de vista profissional, você sempre busca ser o melhor, você dá aula há trocentos anos, tem uma visão prática e efetiva, é reconhecido dentro do mundo notarial e registral como uma personalidade relevante, influenciador, um influencer da área, né? Um influencer da área registral notarial. TikToker. Aprendi essa ontem, TikToker. 6'7", né? Ai, caralho. A minha filha vai ficar com vergonha que eu fiz isso na gravação. Depois eu vou mandar o corte pra ela. 6'7". Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, qual foi ou qual seria a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder? Sabe quando você fala, me pergunta isso que eu quero falar. Tanto de você, pessoal, é realmente uma coisa assim, diferenciada. O que você gostaria que eu te perguntasse e qual que seria a pergunta e a resposta? Eu acho que cara, primeiro, eu não me lembro de nenhuma pergunta que tenham feito para mim que eu não tenha um fundamento para responder dentro da sala de aula. Eu acredito que a pergunta que eu gostaria muito que as pessoas fizessem para mim seria o seguinte: por que a escritura pública não é a regra do sistema?
Porque todo mundo afirma que é. Mas nunca ninguém me perguntou por que que não é. Essa eu acho que é uma pergunta que eu gostaria muito de ter oportunidade de responder. Entendeu? Então responda. É o momento. Porque o artigo 107, primeira parte, ele deixa claro que a regra do sistema é a liberdade de forma. O 107, segunda parte, ele deixa claro que a forma especial, que a forma solene, ela é exceção. Que tem que ter a previsão expressa. Expressa em lei. Entendeu? Então, quando o sistema ele te traz isso, você começa a perceber que os negócios imobiliários, por exemplo, você consegue fazer negócio para qualquer coisa. Tudo dá para fazer negócio. Sim. Então, a regularidade imobiliária, ela virou, assim, a exceção. Porque as pessoas têm uma necessidade de fazer negócio. E ela não vai esperar a regularização para isso acontecer. Então, assim... O interesse é maior. O interesse é maior, a necessidade ela é maior, né? E por isso que, quando falam 50%, 60%, 70%, se você for fazer uma análise realmente crua, querido, passa dos 90%. Então, assim, toda escritura, toda matrícula, ela vai ter um defeitinho. Sim. E hoje, o provimento 195 do CNJ, do CNJ não, da CNJ, do CNJ, porque da CNJ, da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, trouxe essa preocupação. Vamos sanear tudo. Então, a chuva de devoluções hoje, ela está sendo muito maior. Porque o provimento, ele exige do oficial essa conduta. O saneamento da matrícula. Saneie. Essa preocupação. Vamos sanear tudo. Então, essa é uma pergunta interessante, né? As pessoas querem fazer negócio. Dá para fazer negócio com qualquer coisa? Dá. O que você precisa saber quando você entra num negócio quais são os meus riscos. Porque o risco, ele vai ser proporcional ao desconto que você vai ter naquela operação. Se eu vou assumir riscos, é evidente que o preço a ser pago não é o mesmo. Claro. Então, é a história de comprar um imóvel regularizado e adquirir um imóvel via leilão. No imóvel regularizado, o tempo de reflexão é grande. O tempo de reflexão no imóvel de leilão é curtíssimo. Então, se você não tiver um arcabouço de conhecimento bastante amplo de tudo, o risco que você pode assumir é alto. Até porque no mercado imobiliário tradicional, o tempo de reflexão é maior, mas o tempo de solidificação do negócio é mais curto. Sim. E no leilão é inverso, né? O tempo da oportunidade é mais estreito, só que muitas vezes por uma falha de interpretação pode ser que o tempo de regularização possa vir a ser mais alongado, né? Os riscos assumidos. Sim, então, perfeito. Meu amigo, palavras finais aí. Não, agradecer mais uma vez a presença. Chama o pessoal pro curso, Eu não vou chamar ninguém pra pôr do curso. Não queremos mais ninguém. Vou chamar. Cara, há muito tempo eu não chamo as pessoas pra mais nada. Meu amigo, esse é o primeiro episódio que a gente faz. A gente faz um episódio pra promover um curso falando para as pessoas não fazerem o curso. A questão é o seguinte. Não é isso? Não, vem, veja não, só. vem. Quando você você faz o convite para as pessoas, a ideia do convite é, olha, a gente está fazendo um curso assim, assim, assado, por conta que as pessoas pediram. Pessoas de dentro da academia falam, eu tenho essa dificuldade. Seria interessante fazer um curso? Vamos fazer o curso. Ok. Então, o curso, ele já se vende, ele já atende uma necessidade de algumas pessoas. Então, evidente que quem é de fora, vai perder o curso. Vai ter que fazer uma outra edição, se tiver outra edição. Então, assim, a pessoa também precisa de maturidade para isso, né? Não é fazer por fazer. Não é por fazer, entendeu? E outra coisa, a pessoa precisa ter, para fazer o curso, esse sentimento, esse desejo. Abertura, né? Eu quero
realmente aprender e eu quero realmente entender as minhas dificuldades para buscar o conhecimento. Sim. Então, a ideia do curso é ser um curso verticalizado, prático e evidente. Vamos tentar solucionar as dúvidas o máximo que a gente puder. Entendeu? Mas, outra história, não é para aventureiro. Né? Você eu quero fazer um cursinho para me enganar. Querido, faz um cursinho lá de graça lá que tem na internet. Não tem problema nenhum. Verdade. A ideia do curso é fazer uma coisa séria. Qualificação. Uma coisa séria. Né? A pessoa sair do curso dizendo, valeu a pena. É isso que a gente ouve em todos os cursos até agora. A Adnotária tem essa marca. Até agora. Né? Isso é verdade. Então é uma questão muito importante. A nossa conduta, ela vai demonstrar no futuro por que a Adnotária ela tem que ser uma instituição respeitada. Entendeu? Porque aqui a gente não vai brincar. A gente não quer vender. Independência. Exato. Doa quem doer. Exato. Não vê a quem, né? Então, o destino da informação, do conhecimento, é a sociedade. Exato. Né? O prol da sociedade. E aí, claro, com interpretações que não são absolutas, óbvio, são visões, Sim. mas são visões calcadas em fundamentos. É isso aí. Você, qual a tua dúvida de ser associado da Adnotária? Depois dessa, você não tem que ter dúvida nenhuma. Entra agora mesmo em www.adnotare.org.br e faz a associação e a matrícula. Não faz a matrícula pro curso, só faz a associação. Só faz a associação que você já vai ter muita coisa para você, núcleos temáticos, conteúdos exclusivos, materiais. É incrível, incrível mesmo. Você também tem toda terça-feira, que horas que tá no Papo Acadêmico? 8h21. 8 horas e 21 minutos com ele, o grande Marcos Vinícius Kikunaga, no Papo Acadêmico, que, é fora da caixinha, né? É uma live no Instagram. Só que você não vê nada igual por aí, porque o cara é bom. Então, vem pra Adnotária e você também vem. E, não esquece de seguir a gente no Instagram. Instagram. Eu não sou bom, mas eu me esforço muito... Você é humilde. Pra ser razoável. Você é humilde, meu amigo. Você é foda, cara. Você é muito bom. É isso aí, meu amigo. Segue lá no Instagram, @Adnotária. Gostou desse episódio? Veja também os outros episódios. Olha, esse daqui é o episódio 96. 96 episódios. Caraca. Rumo ao 100. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais. Tchau.